Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje florido, como todas as quartas-feiras, né? E todo mundo diz que é o meu dia de maior alegria aqui no programa, é as quartas-feiras, né? Enfim, a gente convive com aqueles homens todos, com mulheres também, né? De segunda, terça e depois quinta e sexta. E hoje mulheres. Ao meu lado, Cristina Gadré, nossa diretora da Rede Pampa e hoje presidente do Sindirádios. Parabéns, Cristina, hein? Muito obrigada, um prazer estar aqui contigo, Paulo. Não, e hoje tu tens no teu abrigo no Sindirádios quantas emissoras? 340 emissoras de rádio e televisão são associadas ao Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul. Mas imagina, a gente abriu espaço para as mulheres, foram tomando conta. Foram tomando conta, mas que bom hoje. Não dá para dar chance. Aí vão ocupando, galgando postos e o que já tem de mulheres hoje em presidência. Há pouco, já estou anunciando, a nossa deputada Zilá Breitenbach estava reclamando que naquela mesa lá na Federação hoje só tinha uma mulher, né? Só tinha uma mulher nas cooperativas, ali na diretoria das cooperativas. E é cooperativismo, a mulher é parceira para tudo, principalmente no cooperativismo. Então, temos que falar com esses homens que também deixem as mulheres chegar mais perto do cargo maior. Mas não precisa cota para isso. Não precisa. As mulheres chegam lá independente de cota. Porque as cotas não deram resultado. É verdade. Não deram. Não funcionam. Acho que tem que Não. começar pela competência, tal qual Cristina Gadré chegou à presidência do nosso Sindirádio. Cristina, olha, temos certeza que tu vais fazer uma grande presidência, né, e estão todos encantados com a tua presença lá. E esse toque feminino, porque é a primeira presidente... Sim, Paulo. Mulher, né? Primeira mulher a presidir o Sindirádio. O Sindirádio foi fundado em 1963. Tivemos grandes homens já, né, na liderança do sindicato. Entre eles, Otávio Gadré. Exatamente, né? Teu pai. Meu pai, meu patrão também. Mas eu também quero buscar... mais aproximação das mulheres no sindicato, porque ainda temos poucas mulheres, apesar de termos 340 representantes de rádio e televisão, as mulheres ainda estão em minoria, né? Então, aos pouquinhos as mulheres vão se encorajando, né? Porque talento, inteligência nós temos, é mais criar coragem para ir à frente, enfim, alcançar esses postos que a gente precisa também das mulheres, não é? É verdade. O meu voto é nesse sentido, viu? Pode ter certeza disso. Doutora Daniela Cornélio. Bom. Tudo tranquilo? Fosse a Cuba agora? Fui a Cuba. Voltei semana passada e fiquei muito impressionada, assim, com todo o movimento que está acontecendo. Eu imaginava para menos, assim, porque a gente faz uma ideia, assim, de Cuba, que é tudo tão pobre, então, assim... E está tendo um investimento muito grande em Cuba. Construção de novos hotéis luxuosos. Hotéis? Sim. Varadeiro é um paraíso de hotéis, de bons hotéis, né? Grandes resorts. E a gente vê, assim, que a população também está mudando. Então, assim, já existe hoje em Cuba imobiliárias, por exemplo, que antes não podia vender suas propriedades, né? Então, já tem imobiliárias, já podem vender os seus imóveis, eles já podem ter negócios próprios, então 30% já está iniciando com negócios próprios. Eles ainda têm muitos problemas, né? A questão dos salários é a maior queixa, assim, um médico lá, eu conheci uma médica que faz transplantes, uma das maiores autoridades em transplantes, que é quase assim o ápice, né? Uma das especialidades mais difíceis, delicadas que a gente tem na medicina, ela ganha $60 por mês. Eu costumo dizer para a direita, para os liberais, que normalmente criticam o comunismo e quando defende o Estado, defende uma boa educação, defendem a saúde e a segurança. Veja que em Cuba esses 3 itens pertencem à vida cubana. Lá tem segurança, tem saúde adequada e tem educação. É um dos mais baixos índices de analfabetismo, praticamente zero, do mundo. Não, eu fiquei Então, impressionada, olha, é um país assim, comunista, a segurança. Tu pode andar às 4 horas da manhã, ninguém faz nada, ninguém mexe contigo.
A educação, todos eles têm acesso a curso superior e a maioria tem. Então, eles podem fazer 1, 2, 3 cursos. A grande escola, maravilhosa, escola infantil, onde os professores são bons. A grande questão realmente é o valor de retorno que eles têm das profissões que para nós seriam mais valorizadas. Lá é muito complicado. Quem tinha perdeu, por exemplo, né? Mas se a gente for ver a vida do pobre, é muito melhor em Cuba do que no Rio de Janeiro. Não tem nem comparação. É claro, não dá nem... Tu não vê pedinte nas ruas. Tu vê as pessoas vendendo, vende charuto na rua, vende uma fotografia, coisas assim, mas pedinte nas ruas não tem. Não, tu exato. não vê miserabilidade como tem no Brasil, lá não tem. E eu acho assim que eles vão mudar um pouco o regime deles. Eu acho que vai... com o governador Brito, depois fui novamente, então fui 2 vezes a Cuba, então acompanhei uma certa evolução em Cuba, né? Agora, a visão da direita, eles olham para Cuba e dizem: poxa, os engenheiros lá têm que trabalhar de motorista de táxi. Nada contra os motoristas de táxi, mas claro. sabe por quê? Aí a visão da esquerda é o seguinte: lá até os motoristas de táxi são engenheiros, são médicos, são advogados. É questão de divisão, né? Da esquerda e da direita, é isso aí. Mas é que lá o motorista de táxi realmente ele ganha muito mais do que um médico, do que um engenheiro, porque ele paga uma taxa que ele tem que pagar 1.500 cucos, o dinheiro dele lá, e o que ele ganhar acima disso é lucro. Então é uma maneira, muitos médicos, engenheiros cansam, né, da vida de só se dedicar e não receber, tem que fazer plantão obrigatório, é bem Como muito quem puxado. mais ganha dinheiro lá são os garçons, né? Também. Ganha o gorjeta em dólar. Com em certeza. dólar, né? A senhora já foi a Cuba? Não fui a Cuba. E Mas tem que ir, quando ela sabe, falou, tá pois tem que ir, agora eu vou com a propaganda, eu vou me animar a ir. Mas o que eu acho que quando você fala em médico, eu não acho justo que quando eles vêm ao Brasil, eles também aqui são explorados pelo governo que os mandou. E eles merecem o salário deles. E a gente vê muitos, a gente conversa com muitos, prestando um trabalho de qualidade. Eles têm aquela paciência do serviço comunitário de saúde na sua formação, e que precisa, porque a gente sabe que precisa fazer isso, e tem as especializações. E vem aqui e não podem, os prefeitos pagam uma casa para eles morar e ganham R$2.000 e o resto do recurso fica. Então não é justo e isso eu critico bastante. Eu já fui. O recurso vai volta para Cuba, né? Volta eles ficam com Cuba. 3 mil, uma coisa assim, 7 E daí mil paga-se 10 mil, eu acho que 10 mil hoje o governo brasileiro paga para o médico cubano e para os residentes aqui, que são os que seguram os hospitais funcionando nas crises do Sistema Único de Saúde, eles ganham acho que 3 mil cada residente. Não, é 2 não mil chega. Então não é justo isso. Essa gurizada que está se resta formando. saber quais são os médicos, os residentes que querem trabalhar nos confins do Júlio. É isso que tem que saber. Vai trabalhar lá em Cacimbinha, pegando nu para não falar uma cidade que as pessoas se ofendem, não tem médico. E o mais médicos, e por isso eu sou a favor, Não, do mais médicos, condições de assistência à saúde hoje não tinha. Não, isso eu acho, mas a residência, eu falo especificamente na residência, que é no hospital escola, e que eles têm um trabalho efetivo. Depois eu concordo contigo, mais médicos dá oportunidades aqui lá no interiorzão, tem um médico o que de boa acontece formação. é o seguinte, o médico, vou dizer, me incluo nesse sentido, que tem uma formação num centro de excelência, que está acostumado a usar os melhores recursos, tu vai para um congresso americano, tu vê tudo que tem de novo. A gente se acostuma a trabalhar desse jeito. Então, se chegar e colocar eu, por exemplo, lá no interior do Amazonas, talvez todo esse preparo que eu tenho eu não vou poder empregar, porque eu não vou ter Mas é uma questão de meios. evolução, doutor. Mas eu acho que é questão de tu ser treinado para isso. Então, da mesma forma, eu acho que os cubanos, eles têm uma formação justamente para lidar com uma medicina básica. Isso. E aí até talvez não usar medicamentos, o tratar de alimentação. Então, eles também, quando vêm para cá e caem num centro que tem... Eu trabalhava, por exemplo, ali em Igrejinha, Taquara. Não é interior. A gente tem tudo ali, o acesso, né? Eu trabalhei no SUS um tempo. Então, eles vinham para lá e eles também ficavam deslocados, porque eles prescreviam coisas que a própria população não gostava. Pô, mas o doutor não pediu uma ecografia. Então, eu acho que tem que se colocar realmente assim...
Acho que o Mais Médicos teve o seu ponto de tentar levar a medicina para lugares remotos, onde Não, realmente e continua o médico... tendo, porque agora, inclusive, os médicos brasileiros estão ocupando essa posição e não deixando espaço para os médicos estrangeiros. Porque se fala em cubano, que não é só cubanos. Não. Nós temos médicos aqui de todas as paragens. Argentina, Uruguai, Paraguai. Vem de todos os lugares. Aí não pegou cubano porque foi a Dilma que trouxe, é pejorativo. Né? Não é isso não é questão ideológica, né? Isso é questão de necessidade. Roberta Couto, tudo bem? Tudo bem. Eu já ia falar nela, medicina UAU. Conhece a medicina UAU, Roberta Couto? Não. Conhece, Cristina? Não. Medicina UAU? Uau! Ah, chega no médico, o médico, fulano, o exame tal, essa é a medicina UAU. Ou a bicicleta, né? A pedala. Olha, pedala pro fulano. É a pedala. medicina, é a famosa medicina industrializada, que nem indústria. Eu Chega no tive- médico, ele não te examina, que o médico cubano examina. Pega o paciente, né? Eu não estou generalizando, né? Eu examino sempre. Não estou generalizando, mas grande parte é assim. Aí pede Não, tudo verdade. que é exame. Aí vem o resultado, e o resultado industrializado. Não precisa dizer quando. Sequer precisaria de exame. Na verdade, eu tive a honra de conviver com um médico dentro de casa que mostrou que a Teu pai. medicina era uma missão, né? O meu pai me ofereceu esse exemplo de que a gente tem que buscar, acima de tudo, uma profissão que a gente tenha amor por isso e faça pelo simples fato de amar o que faz. Ter a honra de servir alguém, descobrir o seu talento e fazer. E eu acho que na nossa sociedade há uma inversão de valores. É aonde eu ganho mais, às vezes tem muita asepsia. Eu vi meu pai, assim, em momentos onde ele tinha que tocar em coisas assim, porque teve uma época que eu queria ser médica, então ele me levava junto. E eu prestei muita atenção, assim, na simplicidade, no quanto a gente tem que gostar e amar o ser humano. E eu acho que existem algumas profissões que realmente são missões. Né? Se tu não tem esse amor pelo ser humano, se tu não tens uma visão um pouco mais sensível da vida, vai trabalhar com economia, vai trabalhar com questões mais objetivas, né? Mas para ser médico, tu tens que ter uma sensibilidade a mais e consciência disso. Então eu acho que de tudo que nós estamos falando, o que a gente está vendo é o quê? É a necessidade de fazer com que haja no mercado uma mudança, aonde haja uma competição e que faça as pessoas acordarem. Só que ainda assim estão acordando por uma visão econômica. E eu acho que na medicina, em algumas áreas, a gente tem que pensar numa visão um pouco mais sensível, né? Para realmente fazer uma sociedade. Todos nós aqui, cada um de nós, executa o seu trabalho, está aqui, fez a sua parte, contribuiu com a sociedade. E a gente um dia vai embora daqui. E vai ser muito legal se todos nós formos embora pensando, puxa, o que eu deixei aqui valeu, né? Então eu acho que sim, nós temos que comer, nós temos que ter dinheiro, mas é uma questão de repensar esses valores. Eu acho que isso é uma contribuição que eu posso oferecer, já que eu não entendo, porque não fui médica. Por falar em médico, nós vamos a uma mensagem do CREMERS, do nosso Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul e da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Estado, que estão alertando que o bronzeamento artificial, viu, Roberta? Pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, viu, Roberta? Consulte o teu dermatologista. CREMERS, ações efetivas pela saúde. Concorda essa mensagem do CREMERS, da Sociedade de Dermatologia? Eu concordo. Ontem, casualmente, eu estava lendo uma revisão de prevenção em câncer. Eu estava discutindo com uma colega minha médica, não, mas precisa pegar sol por causa da vitamina D, porque hoje as pessoas realmente, e tem estudos que mostram que pessoas que ficam muito reclusas em casa, que não se expõem ao sol, têm uma deficiência de vitamina D. Mas mesmo assim, a recomendação é não repor a vitamina D só com o sol. É mais fácil repor com o suplemento, porque a gente não tem como calcular quanto que cada pessoa vai precisar de se expor ao sol. Mas eu concordo, assim, a gente acho que tem que ter um meio termo, né? Então, o importante é não se expor
no horário em que os raios UV estão mais fortes, né? Então, entre as 10 e as Agora, 2 da tarde. eu sei Mas que um isso- solzinho para fazer um esporte na rua é saudável. Mas eu vou ser bem sincera, eu adoro sol, eu tomo esse pior sol, é o meio-dia, e eu gosto que seja o sol realmente natural, eu não pego às vezes dessas câmeras, nada disso, eu vou pro sol mesmo, então, domingo... Ah, bom, tu não faz o artificial? Não faço artificial, não faz. faço artificial, mas, por exemplo, domingo, 24 graus, desci pra piscina, fui tomar meu sol, me dá aquela sensação assim, nossa, eu preciso ter energia, e é engraçado, mesmo solar, assim, preciso ter energia para enfrentar os dias, que a gente já sabe, a previsão do tempo nos próximos dias vão ser de chuva, frio, inverno, e eu não sou da turma que gosta do frio, então, assim, né, admiro quem gosta. Cristina, Eu te entendo, eu concordo com ela. também é a mesma Na coisa? realidade, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, eu gosto do sol, sou uma pessoa muito mais do verão, mas hoje em dia, com todas as informações que a gente tem de câncer, de doenças que podem se desenvolver na pele, a gente tem que estar muito atento, protetor solar sempre, pelo menos nessas regiões mais expostas, né? Então, acho que é por aí, um meio termo. Não, e não falando só de câncer, falando da beleza também, porque a coisa que mais envelhece a pele é o sol, né? Então, eu acho assim, eu no sol, no rosto eu não tomo sol nunca. Eu também, não. Porque é tipo assim, tu fica bonita no dia seguinte que tu tomou sol. 2 dias depois a pele já começa a ficar craquelenta, enfim, aí eu acho que não vale a pena mesmo. Porque hoje em dia tem tanto recurso de maquiagem e tudo mais. Inclusive, pra rosto, a maior não... parte das mulheres é uma cor do rosto, da pele do rosto, e outra cor do corpo, né? Então, Pra ver como a são. indústria de cosméticos deve estar Vai ver como faceira. são as coisas, né? O Carlinhos Schwartzman está aqui, colega de vocês, teu médico, Daniela, e ele defende o tomem sol, o sol é importante, o sol é bom para a eu saúde. preciso tomar. E E vou te até, dizer assim, e ó, até se- pro astral, né? Eu acho que tem Ah, isso que eu pesquisas, tô eu não querendo sei, dizer. não tenho Com dados, certeza. mas já li que as pesquisas demonstram que as pessoas que vivem no sol, que têm contato com o sol, têm um alto astral, E uma sabe- felicidade, evita a depressão, né? E assim, ó, hoje em dia, né, as dermatos, tenho amigas dermatos que fazem milagres. Então eu fico pensando, quer saber? Então eu vou ser feliz. Se eu tiver ruguinha, eu vou ser feliz. E se eu envelhecer, eu vou ser feliz. E se eu morrer de alguma coisa, bom, eu morri feliz. Eu já cheguei que o meu envelhecimento não é pela idade, é pelo sol. Chegou à conclusão. Mas eu ainda acho que a gente tem que levar com responsabilidade este sol. Porque eu sou de uma região onde as pessoas têm a pele muito branca. O alemão é pele muito branca. E trabalham no sol, na lavoura. na lavoura, na e o roça. câncer de pele está aumentando assustadoramente. O tumor mais, E ele- mais frequente no Brasil. E ele mata também, não é que eu tenho câncer de Aqui pele, uma maravilha. Expert. Eu não vou me meter no assunto como técnica, mas eu sei dos amigos que eu tive que ir ao velório. Então, eu dou esse depoimento. Eu acho que a gente tem que orientar. Existe até uma lei do governo federal que determina que tem que oferecer o protetor solar, mas que não tem dinheiro nem para o remédio que precisa, não tem para proteção. Então, se trabalha sem usar proteção. E eu Mas acho é que um isso- EPI, né? Então as empresas na agricultura devem oferecer aos seus funcionários. Sim, mas se Que não é muito faz a funcionária, a lavoura agricultura individual. familiar, né? familiar. daí- nesse a caso, propriedade, sim. a propriedade dele. Então, eu Ai, acho não que dá. Mas, tudo isso é bom. Eu gosto de sou da sol, mas... tese, Bem, deputado bem Zilaro pensado. Tambaqui, que a gente leva dessa vida, a vida que a gente leva, até na saúde. É isso aí, né? Daqui a pouco tu leva uma vida que vai te levar à morte, exatamente pela vida que tu viveu. Essa questão de trabalhar de sol a sol e... E não ter receber nenhum o cuidado. Mas Coloca especialmente, eu acho que especialmente o câncer de pele, as pessoas ainda acham que não vai acontecer, né, consigo ou com a família. E eu fico impressionada. Eu já tive pessoas próximas e já vi pessoas morrerem também por causa de um machucado que começou, que talvez pudesse ter sido evitado com o sol, não é, É doutora assim, Daniela? o melanoma, por exemplo, é um dos tumores mais agressivos, mais difíceis da gente tratar. E às vezes ele começa silencioso, quando tu vê, ele já tem E metástase. muitas muito vezes rápido. é evitável, é isso que é... Isso. E se Então, vocês eu acho assim, com relação à saúde, eu acho que a gente tem que conhecer o seu risco. Você quer tomar sol, quer se expor ao sol, não tem problema, mas saiba que o teu risco de adquirir uma lesão, ele é muito maior. Então, a gente, a mesma coisa, bebida, né, que a gente fala do alcoolismo. Alcoolismo não, o consumo de álcool. Todo mundo gosta de um vinho, enfim, mas... Todo mundo falar nisso, viu? Mas Vinhos tem que do ser o mundo é consumo. como a doutora Daniela Cornélio. É como todos nós aqui, apaixonados por vinhos. Nós apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener, do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França.
e a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso, trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aliás, eleita a melhor loja de vinhos em 2017, as Vinhos do Mundo. E atenção, cooperado Unicred. Nós que somos sócios da Unicred, né, doutora Daniela? Sim. Eu sou até pela minha filha, pela Ana Paula, que ela me lembrei da Ana Paula do teu pai. O pai dela me dava cada susto, ele pegava a Ana Paula e qualquer criança, né? Pequenininha criança, ele levantava pela cabeça. Nossa! Ele fazia... Eu ficava apavorado. Eu me lembro. Danilo, não faz isso. Danilo, não, faz assim, não tem problema nenhum. As crianças eram loucas por ele. Eram loucas por ele. A Unicred está atualizando seus dados. É fundamental para mantermos nossa excelência de atendimento e na oferta de produtos que o seu perfil esteja incluído nisso. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/CentralRS e coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Cristina Gadré, nossa presidente do Sind Rádio, porque Cristina Gadré Jardim, tá, o teu esposo está bem, as crianças estão bem, não? Tudo Marcos, ótimo, né? tudo Um abração ótimo. neles. Claro que as lideranças, e esta especialmente do Sind Rádio, no momento atual nos impõem lutas que se tornam intermináveis, né? São barreiras que a gente vai vencendo e surgem outras, né? É o momento ideológico até que está aí em profusão, afetando a vida de todos nós. Então gostaria de falar, que você falasse a respeito das lutas do Sind Rádio, que aliás muitas vezes são as mesmas da GERT, da BERT, enfim, da radiodifusão do Brasil e do Rio Grande do Sul. O nosso setor da comunicação, assim como tantos outros, né, Paulo, passam por uma grande mudança, uma grande evolução, não só em relação às ferramentas de comunicação que estão evoluindo de maneira muito maneira exponencial, podemos dizer assim, e também da própria legislação, porque tivemos uma recente reforma trabalhista, né, doutora Roberta? Muitas coisas mudaram, existem ainda dúvidas a respeito, e no caso do Sind Rádio, que é o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, nós tivemos agora também uma mudança importante na legislação, que é a mudança da lei que regulamenta as funções dos radialistas. Então, era uma lei muito antiga, de 1979, e com todas essas mudanças, todas essas novidades, essas modernizações, realmente estava uma lei muito atrasada e a gente estava com dificuldade, todos os radiodifusores do Brasil, dificuldade de aplicar, de entender a lei, né? Então, ainda temos os desafios de tirar essas dúvidas, né? De consolidar os entendimentos a respeito da nova legislação, né? E também temos algumas lutas, como, por exemplo, em relação à atuação das rádios comunitárias, não é, Paulo? Porque hoje em dia as rádios de todo o Brasil, rádios comerciais, pagam impostos, seguem as leis trabalhistas, seguem todos os ritos, né, que a lei manda, e não é barato e não é fácil. Então, a gente vê situações em que rádios podem... está sendo agora, né... há projetos de lei onde rádios podem vir a funcionar sem pagar esses tributos, esses impostos. Como se comercial fosse. E como se comercial fosse, e possam comercializar, né, sem pagar isso. Então, quer dizer, se isso for adiante, certamente muitas pequenas rádios e até médias vão sofrer, podem fechar. Então, nós temos que lutar para que a ordem seja mantida, para que a gente preste atenção e que as empresas realmente legítimas possam atuar e que as regras valham para todos, né? Esta luta, ela começou há muitos anos atrás, quando começaram a surgir rádios piratas. A GERT, a BERT, os Sind Rádios apoiaram a criação das emissoras comunitárias, que era para atender as cidades, atender a comunidades filantrópicas, né, sem fins lucrativos, né, e defendemos, elas foram criadas, só que começa a se deturpar, porque no bojo disso aí tudo, muitas rádios foram criadas com dono, embora tivessem a carcaça de uma emissora comunitária, e começou a se comercializar, e isto é crime, é uma afronta à lei. Então agora estão tentando pressionar senadores interessados que têm
no momento eleitoral, interesse nisso, para que aprovem, né? Que uma rádio comunitária possa ter desígnios comerciais, o que realmente nós não podemos admitir que aconteça. É uma inversão completa do ideário que criou as rádios comunitárias. Então, estão invertendo completamente o processo. Elas são distribuídas gratuitamente dentro de alguns critérios, enquanto as emissoras comerciais, elas são disputadas muitas vezes a peso de ouro, são caras, né? Com impostos, como disse a Cristina, então é isso, né? Não para, isso aí não vai parar nunca. E o processo de liderança é fundamental nisso, Cristina. Vejo que tem uns desafios aí que são Esperamos que os né? senadores, né, estejam atentos a isso, aos riscos de uma decisão mal tomada. E assim, tu falaste dos desafios, eu acho que os desafios, o meu principal desafio nessa minha gestão, que começou agora, no Sind Rádio, é justamente unir a nossa classe, né? Eu acho que juntos a gente consegue criar alternativas, vencer desafios. Eu quero viajar ao Rio Grande do Sul, porque apesar de atuar há 23 anos aqui na Rede Pampa, não conheço ainda muitos cantinhos, muitos pagos do nosso estado, então eu quero conhecer as emissoras de perto. Está convidada, Cristina, está aí, nós estamos, para honra nossa, recebendo o secretário de Indústria e Comércio lá de Frederico Westphalen, Paulo Lima, né? Seja bem-vindo, Paulo Lima, aqui. E a doutora Cristina estará lá contigo. Quero conhecer, hein? Não conheço ainda. Tu vai ficar com a responsabilidade de fazer recepção lá, hein, secretário? Obrigado pela visita aí, obrigado por ter trazido o Paulo Lima aí, deputado de lá Breitenbach. Trazer esses jovens que estão aceitando desafios, eu acho que isso é importante na vida de cada um, não só na política, é na vida. O jovem tendo coragem de se incumbir de tarefas, o Paulo coordenou a feira de Frederico, claro que com uma equipe, mas tudo deu certo. Eu fui a Frederico, fui à feira e não falei com o Paulo, porque não se achava. Estava lá organizando e trabalhando. Então, eu acho que isso que é a gente, tendo legados assim, na vida vale a pena. Eu vejo assim, eu sou professora, a gente vai nos lugares, prof, e a gente vê tanto aluno bem de vida, e aqueles muitos que muitas vezes desconheceram que era importante estudar, que vem dizer, se eu tivesse lhe ouvido. Então, que bom, e é uma alegria ter o Paulo aqui conosco hoje. Estamos muito satisfeitos com a vida dele, nos visite mais, venha participar do programa, né, Paulo Lima. A questão das leis no Brasil, as leis, elas, em grande parte, não passam por depuração moral e ética. São leis, como me disse uma vez numa entrevista Nelson Jobim, que ainda pode ser candidato à presidência da República, né? Retomou a sua filiação partidária, tem conjecturas para que ele seja candidato à presidência da República. Ele me disse, se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Atende os interesses corporativos e aprova uma lei que é uma verdadeira colcha de retalhos, que vai para um advogado, viu, Roberto? Aproveitar o retalho que melhor lhe aprover, e para o juiz entender o malfadado espírito do legislador. Quer dizer, é um horror tudo isso. Basta ver agora o que aconteceu na nossa Assembleia Legislativa. Ontem eu estava aqui, o Hernani Polo e o nosso Fábio Branco, e eu reclamei deles. Aprovaram, o Fábio Branco nem tinha lido a lei, aprovou. A lei da obrigatoriedade das escolas públicas e privadas de não terem mais refrigerante na escola, sanduíche não ter mais mortadela, não ter mais, sei lá... Peito de peru, não é? Peito de peru, nada. Vai ter agora só... frutas. Natureba, é a natureza, é fruta e tudo mais. Isso não é por imposição, isso não é por lei, isso é uma questão que vem de educação e os pais são responsáveis na orientação dos seus filhos. Agora, imposição de lei dizendo que as pessoas têm que comer e beber, isso é um absurdo o que a Assembleia aprovou. Pois é, falhamos, na tua opinião. Indignação com isso aí. Tem um lado que eu votei já pensando na saúde. Porque se a gente vai analisar a merenda escolar, que recebe uma quantia pequeníssima... Não, a merenda escolar é outra coisa. Pois é, mas é a merenda. Mas não é merenda, mas ali estão todas as escolas privadas, né? Inclusive as lancherias e as escolas privadas que não têm merenda também. A maioria das públicas não tem cantina, é só a merenda mesmo. Então, mas aí é a merenda. É a merenda. E as cantinas, eu acho que daí já é outra história. Sim, mas eu acho que escola privada vai balizar em casa a vida teu do cidadão. filho, a gente que tem filho, oferece uma maçã pro teu filho, oferece um pacote de bolacha.
9 em 10 vão querer o pacote de bolacha. Mas tu não pode, que tu não só numa lei isso aí. Tudo Isso é uma bem, questão mas o de que eu faço na cidadania. minha casa? Isso é Minha questão de filha só quer liberdade. comer porcaria. Depois ela quer ficar Mas fitness. orienta. Mas, ok, mas assim... Agora vai tu precisar de compra uma coisa lei para sauda- administrar a tua casa? Não, doutora Daniela. Não, mas é que tu tem que facilitar o acesso. Eu não estou dizendo que tem que ser lei, mas eu acho que se a gente tem oferta de um pastel, de um salgadinho, o paladar da criança, se ela não é treinado para comer fruta, ela não vai gostar de comer Mas fruta tem que treinar nunca. em casa. Pois é, mas o que acontece? Vamos falar então de escola particular. Quantos pais terceirizam a educação dos filhos? E os filhos Isso é ficam o outra dia inteiro coisa. com cuidados que não é de um pai que insiste numa... É muito difícil fazer uma criança comer Então uma vão comida criar uma saudável. lei porque o filho não pode ficar jogando game em casa Se você mais que meia hora. Só pode em Mas casa. a criança não é obrigada só a pode em comprar casa do fazer bar. game meia hora. A criança não Isso é obrigada lei. a comprar da cantina, ela pode levar o lanche de casa. Eu Aí é acho questão que, do pai. na minha opinião, eu acho que o poder público, enfim, os legisladores poderiam sim criar algo que estimule a boa alimentação, né, e que proporcione que isso haja, que tenha algum, daqui a pouco, critério de visualização por parte das crianças, alguma forma de controlar a oferta. Mas eu acho rigidez e acho arriscado demais proibir. Porque daí pode causar aquele efeito outro que a criança acaba querendo mais ainda, né? E não é só isso. Eu acho assim, nesse ponto, eu entendo o teu ponto de vista e quem me conhece sabe o quanto eu sou cuidadosa com a minha filha na alimentação e super rigorosa. Porém, é como o Paulo Sérgio fala, o que eu acho que acontece nesse cenário? Esse cenário está mostrando muito o quanto está sendo terceirizado, porque educar dá trabalho. Tu teres um filho, tu tem que abrir mão de muitas outras coisas. Educar não é agradar a criança, é orientar. Então, o que eu acho que deveria ser? Não deveria ter lei nenhuma. O que deveria é ter a visão a longo prazo da tua escola, que atende ao teu filho, de perceber o seguinte: crianças bem nutridas e bem nutridas são crianças que vão se desenvolver melhor, vão apresentar melhores resultados e eu vou atrair um público melhor e outros alunos vão querer estudar na minha escola se aqui eu apresentar crianças felizes, bem nutridas e dando resultado. Então, o que eu acho que tem que fazer? Não tem que ter lei. Tem que ter autoridades, pessoas pensando nas crianças e já entendendo que a realidade é essa. É de pais que não têm tempo, que não estão cuidando e zelando como a gente teve em casa, ou como, às vezes, tem mães. Eu abri mão de muitas coisas enquanto a minha filha estava na primeira infância para realmente honrar enfim, eu quis fazer isso. Foi uma decisão que eu tomei. Abri mão de algumas coisas em prol dessa decisão forte de ser mãe. Mas assim, quem não pode fazer isso, que é a grande maioria, né? Cabe à escola. A escola repensar os seus valores e dizer assim, ó, vai ter sim o que quiser, refrigerantes, mas nós vamos criar uma cultura de educar essas crianças, de perceber a importância da nutrição na sua felicidade. Porque criança bem nutrida é uma criança que tem bom humor, que dorme bem, que responde à frustração, entendeste? Então, responder à vida real. Eu acho que, então, esse cenário de ver que uma lei tem que proibir, ela é fruto de uma sociedade que está, de certa forma, não apenas terceirizando, mas sendo negligente e, desculpa, vou ser forte aqui, um tanto preguiçosa em cuidar das crianças, porque as crianças, elas precisam... Lídice de Pelotas, boa noite a todos, parabéns pela bancada. A doutora Roberta, ao falar sobre medicina, foi muito feliz ao dizer que os médicos têm que ter sensibilidade maior para lidar com os pacientes. A medicina tem que ser humanizada. Há muitos médicos insensíveis que são até grosseiros com seus clientes. Tem cultura, mas não tem educação. Parabéns ao programa. Isso é em todas as profissões. Todas assim. as profissões. Não é só questão dos médicos, né? Mas ela tem todo o direito de se manifestar e deve ter suas razões. Porque a medicina muitas vezes pega a pessoa fragilizada, né? Então, a pessoa não busca o médico geralmente porque quer. Muitas vezes é uma situação já delicada. Então, acho que é nesse sentido que a telespectadora quis fazer o comentário. Eu ontem, voltando à questão desse projeto, eu usei a minha fala defendendo a merenda escolar com valor maior, porque é pela merenda escolar, porque a maioria das crianças são da escola pública e que não levam merenda, e que não levam nem dinheiro, que comem a merenda da escola. E essa merenda é que tu tem que oferecer produtos de qualidade onde formarão os hábitos da boa alimentação. Essa é a merenda que eu acredito que vai educar a criança. Agora, com esse pouquinho de dinheiro, 30 centavos que o governo federal
manda e a complementação tem que ser Estado e município, você não consegue oferecer o que precisa, que uma nutricionista indique a fruta e leite e queijo e peixe e tudo o que precisa. Então, a gente educa pela prática. Eu tenho 5 filhos. Se tu te privou de muito, eu acho que eu me privei demais também. Mas eu acho que valeu a pena, porque eu consegui ter hábitos. E o hábito a gente forma em casa. Mas nós temos essa visão, mas tem mães que não têm nem o tempo. Não tem. Que levantam no escuro. Que muitas vezes noite, muitas mães não têm a escolha. Então a escola o poder pode de escolha oferecer, que outras têm. Acho que isso que a gente tem que Isso pensar. Não, isso é questão do preço. Hoje em dia é mais barato você comprar um pacote de bolachinha ou Verdade. esses Claro. salgadinhos. Do que tu Verdade. comprar Aquilo é fruta. zero do que tu comprar uma fruta. Então, assim, É pode verdade. ver. Vai num Mas ambulatório o de biscoito SUS Zezé, e você olha, vê... eu recomendo o biscoito Eu Zezé, como porque biscoito. é altamente saudável. Esse Como é Zezé? maravilhoso. Como Pode ir no Zezé, ambulatório de desde que SUS, meu então, filho uma estudava. Coca-Cola Eu cheia só como biscoito e um Zezé. saco de salgadinho, que aquilo ali é zero. E eu acho assim, eu acho que não é só a criança individual. Eu acho que a gente tem que pensar na nossa saúde no futuro. Não só em saúde pública, mas também em saúde privada. Por quê? Porque a criança que é obesa hoje, ela vai ter diversos problemas. Chega a me dar uma dor quando eu vejo assim, eu vou no supermercado, vejo uma mãe obesa, olha a criança obesa também. Aí tu olha no carrinho do supermercado, só porcaria. Então tu pensa assim, coitada dessa criança, Mas porque tem a, ela não pressão, está tem a sendo... pressão comercial. Olha bem, o cachorro é um carnívoro? Sim. É um carnívoro. E hoje, cachorro não pode, mas está proibido de comer carne. Aí come bifinho industrializado, que é puro, é não sei o quê. É tudo que é porcaria pela pressão industrial. Né? só. E o cachorro deixou de ser carnívoro por imposição do homem. Não, olha. Em relação à alimentação, Paulo, só porque eu acho importante, eu acho que as crianças, elas são fruto do exemplo do que elas têm em casa. Perfeito. Então, eu não vejo problema, né? Na minha opinião, também sou mãe. Eu acho que se a escola tiver ali uns biscoitos ou refrigerante, se a família criou aquela base e a criança até eventualmente quiser, mas assim, não sendo rotina, o exemplo de casa é o que vale. Então, cabe aos pais pensarem muito quando decidirem ter filhos, né? Para ver se estão dispostos a serem um exemplo para os seus filhos. E conheço muita gente, inclusive eu, me dou esse exemplo, que acabei melhorando a minha alimentação para dar um exemplo para o meu filho. Porque como é que se a gente não mostra em casa, como é que a gente vai cobrar depois? Paulo Sérgio, o sol recomendado é até às 9 horas da manhã e após as 17 horas. Está dizendo o Luciano aqui, contribuindo com a gente da mesma forma. Infinidade, vocês estão de parabéns aqui, infinidade de WhatsApps aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. É dose, tu convidares 3 beldades e junto acompanhar a grande deputada Zilá Braidenpac, a quem eu sempre dou o meu voto. Olha aí. Obrigado. Lá de Cachoeira, o Eduardo. Então pensei que ele votasse no Zé Otávio. Ah, não, vai votar federal. Federal. Paulo Sérgio, este teu desdobramento com tudo que já falou de Cuba e mostrou da família Castro. Hoje nem a família Castro, né? Hoje nós temos o Carnel lá, que é o presidente. Eu não sei como é que ele está indo lá, qual é a impressão do novo presidente cubano? Não, ele tá mais atual, assim, ele tá mais liberal, então, com o comunismo cubano. Essa é a visão, inclusive, de atração de empresas de estrangeiras, enfim, para investimento em Cuba. Então, eu acho que ele está fazendo, ele está promovendo uma abertura grande, assim. Paulo Sérgio, tu sabes por quê? Aqui tem mais roubo que no Nordeste. Lá no Nordeste não tem que roubar. O Vanderlei aqui de Cachoeirinha. Tem sim, o Nordeste Tem hoje. também. O Nordeste hoje está bombando. Sabemos da importância nas comunidades do Lions e do Rotary. Pois ontem em Las Vegas, Estados Unidos, a primeira mulher originária da Islândia, de nome Gudrun, assumiu a presidência da Associação Internacional do Lions Club. Fato importantíssimo. Reafirmamos a qualificação, sensibilidade e dedicação das mulheres. Como ex-governador do Lions, entendo que todas as mulheres do universo são homenageadas com esta presidência. Dado significativo valorizando a todos. Jorge Lisboa Goelzer, lá de Erechim. Que maravilha, né? Ele trouxe um exemplo lá de Las Vegas, na posse do Lions, que é uma presidente internacional do Lions agora.
E agora nós vamos ao nosso quadro de saúde, doutora Lídia Longinotti, né? Da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Né? Aliás, porque está de gente reformando suas equipes, reformulando, é impressionante. O doutor Luquez é um. Né? E hoje vem aqui para representar o Instituto Oncológico Kaplan. A senhora pode anunciar quem vem? A minha colega Lídia Longinotti. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde, faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Boa noite, doutora Lídia. Veio ao encontro do que a gente estava falando a respeito, né, da mensagem do próprio Cremers aqui da Sociedade de Dermatologia. Paulo Sérgio, boa noite. Vejo você criticar o Neymar devido às suas encenações na Copa. Já criticamos a sua não convocação em 2014. Eu também acho que houve um equívoco do nosso Dung não ter convocado o Neymar, o Pato e o Paulo Henrique Ganso. Criticamos a agressão que sofreu, quase inutilizando para sempre o jogador. Hoje criticamos suas encenações. O Neymar tem 26 anos e está milionário. Você, no lugar dele, agiria diferente? Eu agiria. Eu estou citando o exemplo desse jogador, o Mbappé, da França, né, que foi comparado ao Pelé pelo comportamento, por ter feito um gol antes dos 18 anos de idade em Copa do Mundo. Pois esse menino, quando chamaram ele, olha, o Pelé, parece muito Pelé, por isso, ele disse, o Pelé é outra esfera. Olha o comportamento. Humildade. Não está. Aí o Neymar vai para cada jogada, se joga, rola. Faz assim, ó. Não, a gente pensa que ele morreu, quebrou a perna, está inutilizado, daqui a pouco ele levanta e sai jogando. Tem um meme dele que ele aparece rolando, Mas que é eu acho muito que isso é engraçado, influência da né? namorada, que ensinou para ele algumas táticas. Mas que tática? Atriz? Atriz. Isso é ridículo para ele. Olha, ele tá, eu sei que se o Brasil for campeão do mundo, e Deus queira que seja, se apaga tudo isso. Se o Brasil não for campeão do mundo, ele vai carregar essa cruz ad eterno, porque Verdade. ninguém gosta das atitudes desse tipo. Aí vai dar uma entrevista coletiva com um brinco desse tamanho, cheio de brilho. Mas agora o cabelo não está mais loiro daquele Já tamanho. mudou, assim, né? Já Aliás, tá aliás, uma pergunta para você, eu não tenho nada de cabelo. Aquilo ali não aplique? Não, eu acho que ele estava cabelo com dele não luz era. e comprido. E aí agora ele cortou, fez porque ele levou junto um colorista e um cabeleireiro para cortar. Um para fazer a tinta e o outro para fazer o corte. Isso é que a gente, que a Mas gente são as sabe. tais das inversões de valores que a gente está vendo em toda a nossa sociedade e que é por isso que também está acontecendo. Qual é a esperança dessa situação toda? É que as inversões de valores estão num patamar tal que muitas pessoas que têm um mínimo de bom senso estão repensando e estão construindo suas vidas de uma forma onde estão se resgatando valores, onde está se buscando uma nova percepção e um posicionamento. Já está até ultrapassado. Eu acho que eles farão diferente, esses jogadores, se eles forem mais humildes e vendo o futebol como mais uma competição como todas as outras, né? E trazendo um pouco mais de um ambiente mais familiar, mais focado no futebol, ponto. Para mim, o exemplo de jogador foi o Pelé. Olha, o Pelé sempre foi aquele comportamento, desde menino, lá quando começou, aos 16 anos de idade, até encerrar a carreira, o comportamento dele foi assim, não caiu nem um pedaço dele, não ter se jogado no chão. Ele, na Copa de 66, apanhou da seleção portuguesa, que nem cão danado. Ele jogou, naquela época não podia substituir, ele jogou quase 60 minutos mancando em campo, de tanto apanhar. E terminou jogando. E nunca fez esses escândalos, essas boçalidades. Eu não gosto de boçalidade. Sempre defendi o Neymar até determinado momento.
Depois vi que não era bem assim. Essa encenação é contra o companheiro de profissão dele que está no outro time. O cara encosta nele e ele faz a encenação para expulsar o camarada. Isso não é correto, não é ético. Por Ele favor. não precisaria disso, né? Um grande Claro que jogador. não. É, joga muito. Se caiu porque sofreu uma lesão, para que aquela gritaria e rolar da maneira como ele rola? Tanto que eu acho que esse juiz, no episódio do pisão, não deu nada, não deu cartão, não expulsou o outro jogador, porque ele já perdeu a credibilidade, né? Então, daqui a pouco realmente é um problema. Parabéns, é um problema sério e ele perdeu a moral, claro, né? Então, os juízes já entram com já sabem que ele é ator, né? Sabendo que as atitudes dele são assim, e aí vem Desproporcionais. a decisão pré-concebida do juiz, né? Agora, vocês viram o goleiro da Dinamarca? Eu achei tão lindo aquele lindo. jogo. Ele, quase no final acho que era da prorrogação, sofre um pênalti, um homem 2 metros de altura, daquele tamanho, e o pai dele igual a ele. O pai dele, não sei se é técnico, ele é da equipe ali. Eu achei o uma pai dele foi goleiro? Foi goleiro. Eu não sei qual é o papel dele agora. Um dos melhores da seleção da Dinamarca, Isso mas eu achei super emocionante. Não, torcendo. Eu também, tô torcendo pela Dinamarca. E vocês viram que o pai e a mãe dele estavam, porque também eram esportistas, né? Então, esse ambiente... Do vôlei, né? Família, né? Então, tu vê assim, a estrutura familiar, a importância desses valores, porque ele conseguiu superar um pai que foi um campeão na época dele, estava ali lutando pela sua camiseta e de uma forma muito normal, de seres humanos de bom senso. Mas as famílias dos jogadores brasileiros, todas as famílias estão lá com eles, né? Até hoje, pelo que sei, pelo que li, estavam até hoje junto com eles. Agora eles se mudaram de cidade para o próximo jogo. Mas é bem isso, é a base. Às vezes a família até está perto, mas, né? Sem base. Os valores não são os ideais. Já tivemos um problema em 98 com o Ronaldo. Com o Ronaldo, Por estar perto, né? Bom, tudo é possível. Programa, como sempre, com grandes personalidades, especialmente nas quartas-feiras. Se um país tem atendimento na saúde, na educação e na segurança, esse país me serve. Edilon Camilo. Já mostrou aqui o Camilo qual é a posição política dele. Né? Eu falei sobre Cuba, ele já abraçou o negócio. Né? Mas também, tu vai à Dinamarca, vai à Finlândia, os países nórdicos, vai à Alemanha, tem tudo isso que tem Cuba também. E são países ricos, desenvolvidos, né, com grandes oportunidades profissionais. Enquanto a educação não passar do discurso e for para a prática efetiva de investimentos, nós estaremos levando o Brasil no que nós estamos levando. Nós estamos perdendo índices. Essa semana saíram índices do Firjan e a prefeitura pequenininha de Mato Leitão está em 4º lugar, com índices excelentes em educação. Lajeado, 2º lugar, onde a educação e a saúde são aquelas que têm o maior investimento do município. Tem que fazer educação de qualidade. E dizia o prefeito de Mato Leitão, eu tenho turno integral no fundamental para todas as crianças. Então a criança vai para a escola, fica o dia todo e vai para casa com atividades várias, onde ela se desenvolve. É investir na educação. E agora começa uma época assim que todo mundo fala, mas na hora de colocar o recurso, a gente não prioriza a educação como o fundamental. É verdade. Aliás, eu quero dar os parabéns para Neuza Canabaro, ela que sempre defendeu isso. O governador Colares, por várias razões, claro, abraçou a situação e veio uma ideia lá de Leonel Brizola, que foi um dos caras que mais investiu em educação. As pessoas... O Brizola era um gênio. O Brizola, todos pensam que ele construiu um sambódromo. E construiu um sambódromo no centro do Rio. No centro do Rio. Aqui nós mandamos o nosso... Bom, eu ia dizer uma bobagem. Onde não vai ninguém. Né? Lá na zona norte de Porto Alegre, acabaram o carnaval de Porto Alegre. Ele não construiu o sambódromo. São 17 escolas dentro de arquibancadas que servem para eventos. Quer dizer, a sacada. Nós fizemos estádio, pega o Estádio Nacional de Brasília, não era para ter feito universidade ali dentro, que poderia servir para eventos? Se você soubesse onde tinha Brizoleta, aquelas pequenas escolas do Brizola, onde tu jurava que era só o mato. Lá ele botou uma escolinha. No meu terceiro de São Cepé tinha Brizoleta. Pois é. Então ele investiu, nunca foi do meu partido, mas ele foi um homem que eu acho que investiu em educação em todos os cantos do Rio Grande. Quando não tinha transporte escolar, não tinha nada, a escolinha ia lá. E juntava a criança
Acho que isso é importante. Boa noite. Até parece que os nobres deputados não têm o que fazer. Ficar fazendo lei da merenda? Bom, isso não me surpreende. A situação em que o Estado se encontra e os deputados debatendo o que as famílias devem decidir. O Fernando de Juí. Ontem eu falei para o Fábio que os governos acabaram concordando comigo, mas naquele roldão acaba votando no roldão. Infelizmente, assim, nós votamos aqui, o Onyx Lorenzoni trouxe um negócio que era maravilhoso, mas não é para a Assembleia votar e nem decidir a lei da luz acesa nas estradas, lembra disso? E foi aprovada, mas isso tem que ser lei federal, não pode ser uma lei estadual, quer dizer, não foi nunca cumprida. Quando veio a federal, foi cumprida. Né? E tem outras, né, que se tomou a decisão por aqui. Vamos pegar o exemplo do Fogaça, que criou levantar a mãozinha, os carros tinham que parar para a pessoa atravessar. Isso não pode ser definido pelo município. Essa questão do trânsito é de ordenamento federal. Então, a gente toma medidas que não tem nada a ver, perdendo um tempo que poderia estar sendo usado para decidir outras coisas importantes. Mas eu aprovei uma lei por unanimidade na semana que passou, criando uma ouvidoria especial para criança e adolescente. Nós estamos em primeiro lugar na agressão contra a criança e adolescente. Tem que ter um órgão específico que ouça as denúncias e que tenha um fórum que vai ter que ser construído, onde essa denúncia seja averiguada e que a criança seja protegida. Como é que nós não protegemos as crianças se os estupros, 53% são em crianças com menos de 13 anos, meninas com menos de 13 anos. Então, quando tu vê tudo isso, pelo menos fazer um barulho de uma ouvidoria. E vai ter que funcionar. Vamos ver agora como é que vai ser construída na prática. Tem recurso. Porque tem muita isso, lei, deputada? Paulo, que não tem execuibilidade. Tu põe a lei e depois ela morre. Antes de chegar, nem na praia chegou. Tu tem que construir que qualquer pessoa que denuncia tenha que ter alguém, e eu acho que tem toda essa estrutura, só que ela não está trabalhando assim. Eu sofro muito ver maldades contra as crianças. E tu ouve histórias estarrecedoras. Horrível. Então tem leis que a gente aprova. A maioria aprova. dentro de casa, né? E são leis Geralmente, boas que tem, mas tem que construir. Parente, alguma coisa assim. Isso. Senão a lei morre ali, não E eu acho que acontece tem que ter nada. um canal para a criança poder se expressar sim, ali, também. por isso que eu porque às fiz a vezes lei. Se não fala, Eu porque tenho- tem medo, isso, não sabe onde vai chegar. Então essa ouvidoria é especial, só para criança e adolescente. Ela terá o acesso. E quem quiser aproveitar o canal, vamos ter que construir agora Parabéns como ela vai acontecer. pela iniciativa. Mas eu fico feliz. Parabéns. Essa é uma lei, um belo trabalho. Parabéns. Para vocês ficarem tranquilos para o jogo de sexta-feira, todos os jogadores estão com salário em dia. O Alisson, 450 mil. O Ederson, 300 mil. O Miranda, 1.300.000. O Marquinhos, 1.400.000. O Thiago Silva, 13 milhões e meio. O Marcelo, do Real Madrid, 1.800.000. Fernandinho, 1.400.000. O Paulinho, 1.800.000. O Casimiro, 1.100.000. O Felipe Coutinho, 4 milhões e meio. O Renato Augusto, 2 milhões e meio. O William, 2.600.000. O Neymar, 12 milhões. Por mês. O Gabriel Jesus, 2 milhões. O Firmino, 2 milhões. E o Douglas Costa, melhor, 800 mil. Todos em dia. Que maravilha. Não tem um dia de atraso. Vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Ponto final, doutora Roberta. O seu ponto final é mais curtinho, Roberto. O Roberto parece Frederico Antunes. O Frederico saiu de uma maratona com barreiras de Torres a Tramandaí. Maratona com revezamento, perdão. Ele chegou em Torres, não passou bastante para ninguém. Estou brincando, Roberto. Sim, eu sei. O meu ponto final é justamente, já que estamos numa mesa de mulheres, né, que nós possamos, então, usar esse recurso que nós, mulheres, temos, que é uma intuição muito forte, para que a gente possa proteger os menos... os desfavorecidos, de modo geral. Hoje nós tratamos aqui de crianças, tratamos aqui de doentes, das pessoas desvalidas. Então, que todos nós mulheres, possamos, no nosso dia a dia, exercer essa intuição com um olhar um pouquinho mais profundo e aonde no nosso meio, seja onde a gente estiver, estimulando, né, incentivando, inspirando as pessoas no seu melhor,
nas crianças, protegendo e fazendo o seu melhor. Eu queria deixar esse ponto de vista um pouco mais sensível, porque eu acho que hoje merece. Assim, os assuntos foram bem importantes. Deputada Zilá Breitenbach. Olha, é um prazer ter aqui nesse espaço com essas convidadas maravilhosas, que eu aprendi muito. Mas aliás, estou mandando o Dodge aqui. Paulo Sérgio, como você está bem acompanhado hoje, hein? Vou ver mais este programa nas quartas-feiras. Viu só? Então, só que eu gostaria de dizer hoje, eu vi uma mulher fazendo uma palestra e ela disse que primeiro diziam que a mulher era valorizada pela sensibilidade, mas nós podemos dizer que a mulher está sendo valorizada pela sua capacidade, pela sua inteligência e pela vontade de cooperar, que estamos na semana do cooperativismo. E nós temos um papel muito importante e temos que aproveitar todos os espaços, não nos omitir e ter a coragem de tomar posições. Roberto, aqui de São Leopoldo. Paulo, concordo contigo que diz do Neymar, é um caicai e um chorão, só não concordo com a Uni Ortiz não estar entre estas lindas convidadas do programa. Seu ponto final, doutora Daniela Gornay. Bom, meu ponto final, já que nós falamos de crianças hoje, é com relação à vacinação. É impressionante o que está acontecendo, de vários estados estarem muito, muito abaixo de vacinação. Por exemplo, poliomielite, que era uma doença que estava erradicada, considerou-se erradicada das Américas em 1990. E agora tem chance de retornar, porque assim, estados como Bahia, cidades com menos de 50%, a gente preconiza que teria que ser 95%. Então existe um movimento de aversão à vacina e isso pode causar muitos problemas para nossas crianças. Então, que levem as crianças para vacinar, as vacinas são seguras e a gente não pode deixar justamente a saúde das nossas crianças de lado. Esse é o meu ponto final. Cristina Gadré, nossa presidente do Sindirádio, prazer tê-la aqui. E você tem que voltar sempre, né? Todas voltam sempre. Muito obrigada, Paulo. Foi um prazer estar com vocês aqui, essas parceiras de bancada. Acho que as palavras de todas foram muito bem ditas, bem colocadas. E o meu ponto final, eu queria mandar um grande abraço, um carinho especial para todos os radialistas, muitos aqui no estúdio, muitos aqui na Rede Pampa. Radialistas, jornalistas que nos ouvem por todo o Rio Grande do Sul, que nos assistem por todo o Rio Grande do Sul, também todos os empresários da radiodifusão. Acho que temos que estar mais unidos do que nunca neste momento, porque a união vai fazer o nosso setor crescer, o nosso setor prosperar. E eu, nessa minha nova etapa à frente do Sindirádio, espero estar juntos de todos vocês para conseguirmos achar caminhos cada vez mais promissores. Então, um grande abraço a todos. Vocês têm todo o meu respeito e o meu carinho. Legal. O assunto aqui interessante está colocando o Francisco Rosa de Candelária. Paulo Sérgio, sou um telespectador fiel do seu programa. Gostaria de saber a opinião de todos sobre a PL do veneno, já que estão falando sobre a lei aprovada com referência à alimentação saudável. Está tramitando no Congresso um projeto que quer facilitar e mudar o rótulo do tipo de veneno. Nós temos que discutir bem. Eu não li tudo, não me aprofundei no estudo desse projeto, mas nós não podemos facilitar a entrada de produtos que comprovadamente são prejudiciais à saúde. Eu acho que nós temos tanta tecnologia no agronegócio que não precisamos beneficiar o que pode prejudicar. Eu penso assim. Temos que ter, Perfeito. Alguém quer opinar a respeito do projeto de lei do veneno? Não? Eu sou completamente contra, eu acho que não temos que modificar, nós estamos até sendo, nesse sentido, bem posicionados em termos mundiais. O Brasil, quando consegue algo bem positivo mundialmente, vai retroceder, acho que não deve mexer. Parabéns pelas palavras, concordo plenamente também. O agronegócio gaúcho brasileiro é um orgulho para o nosso país, então eu não mexeria no que está dando certo. Eu acho que a gente não pode justamente retroceder, assim, os países mais desenvolvidos estão reduzindo a carga de agrotóxicos que a gente está aumentando, né? E eu acho que uma saída é a gente investir também nas pequenos produtores, né? Estimular esse tipo de produtor que tem feiras, enfim, nas cidades, tem feiras em vários locais aqui em Porto Alegre, então também é uma maneira da gente fugir disso aí, ter alimentação mais saudável.
Paulo, tenho cantina em uma escola pública e vendo produtos feitos por mim e também salgadinhos, refri, balas e chocolates. Gostaria muito que o governo cuidasse melhor do Estado. Estas convidadas que estão no programa estão falando deveriam entrar na escola pública e vissem o que é a vontade de uma criança carente. E outra coisa, o que é pago, um aluguel que é caríssimo, para ficar 15 minutos em cada recreio e ainda não vender guloseimas é o fim. Abraços, Carlos de Alvorada. Ela está dizendo aqui que... Está completa de razão, na minha opinião. Ah, claro. Como é que a gente vai proibir uma criança de, eventualmente, se quiser comer uma bala? Não precisamos estimular, concordo, mas proibir? Onde que nós vamos parar, né? Eu acho que tem que ter um controle, tem que ter um cuidado, não deve haver o estímulo, mas jamais proibir. Eu acho que o cidadão tem que ter o direito de escolher o que vai ingerir, a mãe, o pai, o que vai permitir, e as escolas também a cuidarem dessa área com mais afinco. Olha, os aniversariantes eu fiquei devendo ontem, vou me penitenciar colocando hoje. A juíza Lisiane Barbosa de Carvalho, de aniversário ontem, o meu amigo Nero Sayago da Silva, um grande abraço ao Nero, o Beto Maia, nosso cantor, os nossos colegas aqui, o Valmir Filho Monique Dornelles. E a Monique Dornelles, né, ontem de aniversário. Parabéns, Monique. E a Adriana Musnick, também ontem, entre tantos, e o Flávio Anelli, publicitário, nosso grande amigo, companheiro de tantos anos. Hoje, nosso procurador Ivori Coelho Neto, com quem jantei ontem, grande Ivori, parabéns aí. Promotor de Justiça, Paulo Leandro Rosa da Silva, o Nildo Celente Bermudes, do GBUX, a Ruth Milma, esposa do Gildo Milma, né? Que foi presidenta da GERT, um abração a ela. A Mariana Rios, tantos aniversários. Clarice Ledur hoje. Clarice Ledur, que jornalista está de Sul. Curtindo o neto lá no Canadá, né? Está lá no Canadá, a nossa Clarice Ledur. E continua as nossas jornadas brasileiras das relações do trabalho em Cachoeira do Sul, no dia 6, em Capão da Canoa, no dia 7, Santa Cruz, no dia 9. Cachoeira às 12 horas, Capão da Canoa também às 12, Santa Cruz também às 12 horas, né? Esta é a jornada brasileira das relações do trabalho, que é importante para esclarecer todos os problemas que tivemos com a nova lei, e que é uma lei magnífica, mas precisa ser entendida. E hoje, 4 de julho, no Clube Comercial de Uruguaiana, está acontecendo mais uma jornada. E também em Bagé. Portanto, estão aí os convites sendo formulados. Queria agradecer às nossas queridas companheiras de bancada, Roberta Couto, nossa deputada Zilar Brendenbach, Cristina Gadré e a nossa doutora Daniela Cornélio, né? Que veio lá do nosso encontro de candidatos, 40 e quantos mil participantes? 40 mil participantes. 40 mil. Num centro que eu conheço lá, fui muitas vezes a Chicago, que é o McCormick Place, que é um espetáculo, de um centro de eventos dos melhores do mundo. Acho que só perde para Saint-Denis, na França, né? Que é outro grande centro de eventos. Maravilhoso. Parabéns à doutora Daniela e toda a equipe do Instituto Oncológico Kaplan. E assim estamos terminando o nosso Pampa Debates de hoje, que é um programa dedicado às mulheres, muito embora as mulheres tenham assento a qualquer dia aqui no programa, né? Ele está sempre à disposição. Hein? Às vezes não se consegue na quarta. Mas está aberto todos os dias, a senhora participa todos os dias também conosco, né? Fica agora com as principais notícias do dia, da sua região, com os nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.